Para muitas pessoas, 48 é apenas um número. Para outras, histórias, saudades, nomes, pessoas. A Carmo Web TV tem mostrado histórias de pessoas que venceram a Covid-19. Mas, para muitas famílias, essa história não teve um final feliz. Nós vamos mostrar agora a história de uma família aqui de Carmo do Rio Claro que perdeu 2 pessoas em apenas 3 dias. Cíntia Assunção, ela é neta da dona Romilda e filha do César Assunção. Cíntia, para a gente começar esse nosso bate-papo, como que está sendo para você esses 2 meses, né? Hoje, justamente hoje, que a gente grava esse vídeo, completando exatamente 2 meses. Como que está sendo esse tempo? Difícil. Muito difícil, porque por mais que a gente sabe, né, que a morte é uma das coisas que acontece com todo mundo, a gente nunca tá preparado para perder ninguém. E ainda mais de uma forma tão brusca, tão dolorosa, tão repentina que é o Covid. Porque, pra mim, eu sendo enfermeira, né, além de tudo, trabalhando com todos os cuidados para Covid, ainda assim o Covid chegar na minha casa, com a minha família, depois de um ano e tanto em pandemia, onde a gente se cuidou, onde a gente não aglomerou, onde a gente não fez festa, onde a gente não se reuniu, e chegou através do trabalho, né, deles trabalhando. É uma desestrutura assim, totalmente emocionalmente, né, até na parte física, psíquica mesmo, a gente fica muito desestruturado. Não são dias fáceis. A gente, com o tempo, a gente vai tentando melhorar, a gente vai tentando ressignificar esse luto, essa dor, mas são 2 meses de matando um leão por dia, para poder ver se a gente consegue dar sequência na vida que ficou aqui, com quem ficou e pra gente mesmo. Cíntia, vamos fazer uma viagem lá atrás, né, nos 2 meses. Ainda mais você, né, como você disse, profissional de enfermagem. Como que você percebeu, como que foi a chegada da Covid-19 na família? Quando começou, né, com meu pai, poucos dias, foi tudo muito rápido. A Covid foi questão, assim, na minha família, para ela chegar, desestruturar tudo, não deu um prazo de 1 semana, e a gente ficou muito perdido. E ela chegou como uma gripe, um resfriado comum, confundido com outras coisas, porque meu avô achava que tinha ficado resfriado porque ele respingou água fria no corpo, e fazia lógica. E meu pai também achava que tinha ficado resfriado porque ele foi limpar o freezer e ficou muito tempo ali com o corpo quente, né? Limpando o freezer, e ele tava com manifestação de um resfriado comum, igual ele sempre teve. Sempre, tipo, anualmente, né? O ano passado ele não ficou gripado, mas os outros anos ele tinha esses eventos gripais, essas manifestações gripais, exatamente como foi. E a gente chegou a suspeitar, nossa, será que não é Covid? Mas ele mesmo falou, não, tá muito leve, tá muito... foi só um arranhado na garganta, ele não teve falta de ar, ele não teve esforço respiratório, ele não teve febre, então tava uma coisa... Ela chegou muito inespecífica, muito fora dos padrões que a gente conhece, e fez um estrago muito grande. E como foi desses sintomas leves para a situação ficar mais grave? Muito rápido, foi muito rápido. E isso é o que mais nos abalou, porque não teve tempo, né? Começou tudo, foi no dia 1º de abril. Que acho que, se não me engano, deu numa quinta-feira, foi no dia 1º de abril que começou o primeiro sintoma do meu avô. Quando foi domingo de Páscoa, acho que foi dia 4
de abril. Meu pai reclamou um pouco mais de dor de garganta. Aí ele não quis, a gente ainda falou, vamos no hospital, às vezes pode ser até Covid, vamos no hospital. Ele falou, não vou não, tá tudo certo, tô bem. E ele realmente estava bem, né, dentro do quadro geral. Isso foi no domingo. Na segunda a gente fez o teste no meu avô, testou positivo. Na terça meu pai passou no Covid, que aí eu já liguei e fiz, olha, meu avô tá positivo. Meu pai trabalha com ele, possivelmente ele deve estar porque ele tá com sintoma gripal, e aí marcaram uma consulta pra ele. Então foi muito rápido. No dia 9, que foi sexta, ele foi internado aqui no Carmo. No sábado de manhã, o Dr. Luiz Pedro me ligou, falando da necessidade de talvez transferir ele. No sábado mesmo à tarde ele já foi transferido para Passos. No domingo ele foi para UTI. E aí ele ficou um tempo, né, na UTI sem necessidade de intubação. Ele foi intubado no dia 16 à noite, exatamente no dia que a minha avó faleceu. Minha avó faleceu no dia 16 e ele foi intubado dia 16 e faleceu dia 19 de abril. Né? Isso foi o do meu pai, mas o da minha avó foi mais rápido ainda, porque minha avó não teve sintomas. Minha avó não teve febre, ela tinha tosse já, que ela já tinha uma lesão pulmonar por conta do tabagismo, tabagista há muitos anos, com uma lesão pulmonar já, fazia os tratamentos e minha avó, ela piorou, ela passou mal e piorou, foi no dia 10, que foi o dia que ela foi pro hospital. Ela já foi com insuficiência respiratória, saturação muito baixa. Foi no dia 10 à noite que ela já foi entubada aqui do Carmo mesmo para Passos. Então, o caso da minha avó, entre ela ter sintoma, piorar, entubar e morrer, foram 6 dias. E o do meu pai foi 10 dias. Cíntia, quantos anos tinha o seu pai? Ele tinha alguma comorbidade que pudesse levar a esse agravamento tão rápido? Não, meu pai não tinha nada. Meu pai tinha 52 anos e ele não tinha nada. E isso também é outra coisa que choca a gente, porque muita gente está associando muita Covid a comorbidades. Aqui em casa, nós todos pegamos Covid. Em épocas diferentes, em padrões totalmente diferentes. Eu estava vacinada, a primeira dose, minha avó estava vacinada, meu avô estava vacinado. Meu pai não estava vacinado, minha mãe também não. Minha mãe teve sintomas leves, demorou muito, ela fez 4 testes para dar positivo. Para chegar daí, quando deu só IgG, né? Ficou uma incógnita, porque ela teve sintomas, ela deu um comprometimento pulmonar, mas ela não positivou, nem pelo SWAB e nem pelo IgM-IgG. Ela foi positivada no 4º teste, quando ela já estava saindo do isolamento. Então, no caso do meu pai, o que mais chocou a gente foi que ele tinha 52 anos, ele não tinha nenhuma comorbidade. Ele, inclusive, fazia exames todos os anos, tinha um acompanhamento anual e ele não tinha alteração de nada, não tinha nada. Cíntia, a gente vê hoje, né, muitos casos de pessoas que não estão conseguindo vaga, pessoas que às vezes falecem, né, na fila de espera, médicos trabalhando 24 horas. Qual foi a sensação para você, como profissional de saúde, ver o seu pai indo embora, ver a sua avó e infelizmente não poder fazer nada que você tem conhecimento técnico e não pôde aplicar? Horrível. Eu fiquei monitorando meu pai em casa alguns dias. Eu tenho os equipamentos, a aparelhagem, eu ficava monitorando ele dia e noite. Ele me xingava. Ele falava assim, não, isso aí tá dando alterado, porque você comprou isso daí? Se você não tivesse comprado, não tinha visto nada. Porque eu fiquei no pé dele, monitorando ele, e quando eu comecei a perceber que os parâmetros não estavam compatíveis com a normalidade, pro caso dele, que era uma pessoa até então jovem, que não tinha comorbidade, não tinha nada, não era normal uma pessoa sem saturar 89, 90, né, em estado de normalidade, mas mesmo sem esforço respiratório. Quando eu percebi isso, levamos para o hospital, né, e o meu grande medo era ele não conseguir vaga. Ele conseguiu vaga rápido, minha avó conseguiu vaga rápido, e isso na hora me deu uma esperança. Eu falei, poxa, eles conseguiram vaga tão rápido, deve ser algum sinal de que tudo vai dar certo. Quando eu pegava os boletins médicos vindo de Passos, eu já sabia o que ia acontecer. Porque a gente
tem o conhecimento do que significa aqueles exames, por que da troca de medicamento, por que dos parâmetros do respirador, alteração do exame que estava um valor, no outro dia estava outro, entubou, não tinha nada de infecção, de repente já apareceu uma infecção e eu questionava o tempo inteiro. E isso é desesperador, você ser da área, você conhecer a doença, você conhecer os parâmetros vitais e você ver que está acabando. Cíntia, vindo para os dias de hoje, qual que é o sentimento seu quando você vê pessoas vivendo como se nada tivesse acontecendo, vivendo em festas, vivendo em aglomeração? O que você sente, tendo passado por isso? Sinceridade? Raiva. Sinceridade, eu sinto raiva, eu sinto que são pessoas egoístas, são pessoas que não devem estar vivendo no mesmo cenário que a gente, porque não tem lógica. Você tá vendo que nós estamos tendo mais de 2.000 mortes por dia, nós estamos vendo várias pessoas, antes não havia chegado na nossa cidade, agora tá na nossa casa, tá na nossa família, tá na nossa vizinhança, né? A nossa cidade já é tão pequena e a gente já perdeu aí mais de 45 pessoas, né? 48 pessoas para Covid, é uma coisa absurda. E quando eu vejo de verdade fotos de reuniões com muitas pessoas, quando eu vejo que chega o fim de semana e a galera tá de boa, eu sinto raiva. Eu sinto raiva porque não é só por eles, é por todos. A minha indignação é enorme. É enorme quando eu vejo uma vida acontecendo normal. Falo, não é possível, as pessoas não devem estar no mesmo mundo que a gente, elas não devem estar vivendo o mesmo cenário, e é um ato de responsabilidade social muito grande. Cíntia, a gente sabe que essa doença, a partir do momento, principalmente, que a pessoa vai para o hospital, vai para o leito de UTI, e que, infelizmente, ela volta, né, para a cidade, indo direto, né, para um cemitério. A gente sabe que a família não tem contato mais com a pessoa. Se você pudesse dizer uma última coisa para o seu pai, o que seria? Nossa, gente, eu nem sei. Nem sei, assim, o que eu consegui dizer, né, inclusive, foi agradecimento. Só agradecimento, porque aqui em casa a gente tinha um convívio muito bom. A gente sempre teve um bom convívio, nós três. Era muito eu, ele e minha mãe, pra tudo. Tudo. Então, assim, ele me ensinou muita coisa. Ele me fez ser uma mulher forte, independente. Ele só me ensinou a viver sem ele. A gente não esperava, né? Eu nunca na minha vida eu imaginei que eu tendo pais tão jovens, desde sempre fiz que tinha os pais mais jovens, saudáveis, que tão cedo eu ia perder, né, um deles. E eu não pude dizer muita coisa pra ele, porque enquanto eu tava acompanhando ele no hospital, né, eu tinha que ser forte. Eu não podia demonstrar pra ele que eu tava com medo. E eu tava morrendo de medo. Eu tava com muito medo. Então eu não podia demonstrar porque eu via que ele também tava com medo. Meu pai nunca tinha ido em hospital. Foi a primeira vez que meu pai foi em hospital e ele nunca mais voltou. Então eu lembro direitinho da gente entrando por essa porta, eu e minha mãe indo arrumar a mala dele pro hospital e ele apreensivo, ele gostava muito dos cachorros. Ficou com o cachorro, ficou todo apreensivo e eu tentando ser forte. Porque eu sabia que eu ia desabar. Eu sempre fui muito grudada com ele, sempre tive uma admiração muito grande por ele. E hoje, assim, se fosse pra eu falar, igual eu já repeti várias vezes, em tudo que eu posso, né, ter um contato com ele, seja coisas de fotos ou sozinha, hoje eu agradeço por tudo que ele me ensinou, por tudo que ele fez por mim. Meu pai foi um paizão. Ele não sabia o que ele fazia pra fazer eu e minha mãe felizes. Então, assim, eu agradeço a renúncia dele, a dedicação como pai. E ele me deixou um grau de excelência muito grande do que esperar de um homem, do que esperar de uma pessoa que chega pra vida da gente pra acrescentar. Então, hoje, se eu pudesse deixar uma última palavra pra ele, é agradecimento.
por ele ter me recebido, né? Quando eu nasci, ter me aceito como filha, por ele ter se dedicado a mim, a minha mãe, a nossa casa, a nossa família, por ele ter sido esse porto seguro a vida inteira que ele foi, por ele ter me incentivado a estudar e a sempre buscar a minha melhor versão. Hoje eu sou o que sou, graças a ele, a minha mãe, e assim, o amor é eterno, a saudade é gigante, mas quando eu penso no que dizer pro meu pai, é agradecimento. Cíntia, pra gente finalizar, desde já quero agradecer você, né, por ter recebido a gente aqui na sua casa, te parabenizar pela coragem, né, de contar a sua história, isso é mais do que importante. Como a gente falou agora há pouco, foram até agora 48 famílias, entre elas a sua. Mas qual a mensagem que você deixa para essas outras mais de 40 famílias que também passaram por tudo isso? Nossa, força, e se precisar nos procure, porque eu acho que nesse momento essas outras famílias, né, hoje somos 48, foram 48 mortos, e então tem muitas famílias, e só quem passou por isso entende a outra família, sabe? O desespero, a incompreensão, a indignação, e o máximo que a gente conseguir fazer nossa parte, orientar as pessoas, né? E hoje eu falo assim, encarecidamente, gente, se cuida. E se cuidar não é se cuidar da boca para fora. Seja responsável, acate as normas sanitárias, é por pouco tempo, né? Nós não estamos falando de uma eternidade, nós estamos falando de pouco tempo, porque a dor que isso causa é imensa, é irreparável, é insubstituível. Nada nem ninguém supre isso mais. Essas pessoas foram únicas para nós. E o que eu deixo aí para as outras famílias é força, que é algo que a gente está tentando ter, né? Retomando ao trabalho, retomando a vida, mas o que eu tirei disso tudo é do como é importante você não abandonar o luto. Você precisa viver o luto, porque não é tão simples assim você perder alguém da sua família. E perder pro Covid é pior ainda, porque é solidão, você não tem tempo de se despedir, você não vê, né? Você às vezes vê um caixão lacrado e a pessoa não tem como ela pôr a última roupa dela, ela falar o último adeus, nem você. É algo muito rápido, que se desenvolve muito rápido, é a hora que você vê, você já tá lá naquele cemitério, assim, chocada. Então, é o que a gente pensa, né? Que a gente pensa muito que todo mundo possa ter força, e da melhor forma possível que a gente possa dar orgulho e dar continuidade no legado que essas pessoas que foram tão incríveis, né? Igual meu pai foi incrível na minha vida, minha avó também foi super importante, fundamental. Eu tenho certeza que essas outras pessoas também foram incríveis e fundamentais na vida de tantos outros da família. Possa continuar. Não é fácil. E às vezes nem é uma continuidade, é um começo. Não existe recomeço, porque agora a vida é diferente. Então é aprender a viver de novo.